Paraxá de hoje, Paraxá Mishpatim, que foi traduzido como estatuto, né? Como está logo no início do texto de Shemot, de Êxodo, capítulo 21, né? Vai falar sobre os estatutos. Quando nós ouvimos a palavra Torá, tanto os teólogos evangélicos quanto os romanos, os católicos, traduzem e entendem Torá como o quê? Como lei. Só que a originalidade dessa tradução mais correta, Torá é igual a quê? Instrução. Esses mesmos teólogos que eu me referi há pouco também dividem ou dividiram a lei, a Torá, de diversas formas. Não nos interessa. Pela visão judaica, pelos nossos sábios, rabinos, não é a mesma divisão. Sabe por quê? A Torá, ela já está dizendo instrução. Quem deu essa instrução ou essas instruções? Hashem. Para quem, irmãos, que Deus deu essas instruções? Já sei que vocês vão dizer. Para quem? Para que povo? A gente vai entender dessa forma. Mas lá no monte, quando Deus deu as 10 palavras, Ele disse que seria aquelas 10 palavras para os que estavam ali presentes e aqueles que não se encontraram presentes. Ele estava se referindo à humanidade. Deus deu as suas instruções para a humanidade. Obviamente que o povo Yehudi tinha e tem a responsabilidade de disseminar essas instruções. E quando isso acontece, Deus estará falando conosco diretamente. E você estará ouvindo diretamente a Deus. Porque você está dando ouvidos à instrução do Eterno. O cristão, seja ele evangélico, seja ele católico, eles, através daqueles que estudaram a palavra, os teólogos, eles concordam que a lei do Senhor, como se refere à lei do Senhor, eles estão se referindo aos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá. E eles dizem, na sua grande maioria, que muita coisa delas não tem mais lugar dentro do meio do povo de Deus. Que isso é para judeu. Ledo engano. Repito, lá no Monte Sinai, quando o Senhor deu as 10 palavras, Ele disse que seria para todas as nações. Seriam para todos, não só para o seu povo Yehudi, mas para todas as nações. Então, Torá
não é lei. Torá é instrução. E quando nós seguimos essas instruções, quando nós damos ouvidos a essas instruções, nós estamos seguindo o caminho de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Constituíram uma religião chamada religião judaica. Não existe religião judaica. Existe a Torá e as instruções do Eterno para o seu povo e para as nações. Não existe religião. Religião foi dada ou foi admitida após o exílio, após a dispersão dos nossos shavuot, dos nossos apóstolos, e que foram para o mundo. E graças a Deus, porque tinha propósito de Deus, para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Deus usou os nossos shavuot, porque foi disseminada esta palavra. Ah, mas foi o evangélico, o da denominação tal, da outra denominação tal. Um outro erro grave, a origem, o original, não são essas denominações, sejam elas quais forem, das várias religiões. O original é o quê? Torá. O original é o quê? Os evangelhos, através das vidas dos shavuot. Isso é o original. Não é a religião judaica. E que após a fuga, o exílio dos nossos shavuot, e daí foram surgindo outras coisas, surgindo religiões em cima disso. Foi se perdendo. E graças a Hashem, há muitos anos, tem sido resgatado o original. Tem sido resgatado o propósito de Hashem para o mundo. E a igreja se achegando a Israel, porque a igreja, ela se separou de Israel, ela se distanciou de Israel. Ou seja, quando isso aconteceu, os homens passaram a ter as suas religiões, os seus ditames, os seus bispatinhos, os seus estatutos. Cada congregação tem o seu estatuto próprio. Cada denominação tem o seu estatuto próprio. Tem ou não tem? Tem. Só que o único estatuto que tem valia é a Torá. O único estatuto. O único estatuto que está em vigência é a Torá. E sempre esteve em evidência, em vigência. Ela não caducou. E graças a Hashem, repito, há anos, Deus está restaurando os seus princípios de instrução, que é a Torá, no mundo. Há algum tempo atrás, eu vi alguns vídeos em que duas tribos africanas, eles cantando o Shema. Já viu? Cantando o Shema, que coisa linda. Uma tribo africana lá dentro do escafundó da África, cantando o Shema, guardando o Shabat.
uma tribo que nem se conhecia. Quando se descobriu, estava cantando no Shabat. Graças a Hashem, o seu propósito de disseminar a sua Torá, disseminar a sua instrução, foi se alastrando. E continua. E o povo de Hashem está sendo despertados. Aleluia. Baruch Hashem. Pelo original. Pelo que foi lá dado, lá naquele monte, as 10 palavras. Essa palavra, essa paraxá de hoje, ela fala exatamente isso. Está falando sobre leis. Algumas que não se tem mais praticado em Israel. Mas está aqui na palavra. Está na palavra mesmo. A justiça eterna está aqui. Eu queria me deter um pouquinho agora lá no capítulo 24 de Shemot. Capítulo 24. Que nos diz assim, a partir do verso 6. E Moshe tomara a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Aqui fala no capítulo 24 sobre Elohim, manda Moshe e os anciãos subir o monte. E tomou, o verso 7, o livro do concerto e o leu aos ouvidos de todo o povo. E eles disseram: tudo o que o Eterno tem falado, faremos e obedeceremos. Vou repetir o que eles disseram. Tudo o que o Eterno tem falado, faremos e obedeceremos. Pois bem, qual é a palavra primeiro que vem? Qual é a primeira palavra que vem? Faremos e obedeceremos. É comum das pessoas, quando se fala sobre qualquer coisa, a pessoa pergunta: mas por quê? Como é que é isso? Poxa, mas eu estou te falando para o teu bem, faça isso, faça aquilo, mas por quê? Olha o que o povo, depois que tudo vira, eles disseram, apesar de não ter se cumprido, né? Depois, mas ali naquele momento, eles disseram: ouviremos, faremos e ouviremos. E obedeceremos. Deus quer que nós primeiro façamos. Ele falou para fazer, façamos. Não ouvidemos o Eterno. Não colocamos o Eterno em cache. Mas
para depois a gente ouvir. Obedecer. Porque é mais importante, em primeiro lugar, é você ouvir e depois você obedecer. Deus quer que nós façamos isso cegamente. Ou você confia, ou você confia. Não tem desconfia, nem existe dúvida. Ou você confia, ou você confia. Ou você confia em Deus, ou você confia em Deus. Ou você o obedece, ou você o obedece. Não tem outra interpretação, não tem outro senão ouvir e obedecer. Ouvir, obedecer também é fazer. Sinônimo. É ouvir e fazer, ouvir e praticar. Certamente, porque quem foi que disse? A boca do Senhor o disse. Moshe apenas foi um interlocutor. Moshe foi aquele que era o Nabi, o profeta de Hashem. Mas a palavra não era de Moshe, era de Hashem. Mediante a tudo que eles viram, é Hashem mesmo que está falando. Então nós vamos ouvir e vamos obedecer, e vamos praticar. Isso é tão difícil, irmãos, nos dias de hoje. Ou a pessoa, ela recebe uma brachá, uma bênção, e fica naquele entusiasmo no início. Aí parece que aquele entusiasmo, né, é apenas superficial. E o entusiasmo vai diminuindo. Eu costumo dizer, quando uma pessoa, por exemplo, se afasta da presença de Deus e diz que teme a Deus, eu costumo dizer o seguinte, citando como exemplo, um braseiro. Você pode tirar uma brasinha do braseiro. Ele vai ficar incandescente até um certo tempo. Depois vai se criando uma fuligem, né? Aí de repente você assopra, aí encandece de novo. Mas como ele está fora do braseiro, a tendência é o quê? É aquele calor diminuir novamente e a fuligem vir. Até o ponto de que nós precisamos estar no braseiro que é adorar. Nós precisamos obedecer. Essa é a palavra. Obediência. Obedecer a palavra cegamente. Obedecer e cumprir a palavra cegamente. Porque não é qualquer palavra e não é de qualquer pessoa. A palavra é de Hashem. A palavra é do Eterno. Então nós precisamos entendermos de que é Hashem que está falando conosco. É Hashem que quer o nosso bem. É Hashem que quer ver nós sermos o quê? Felizes. O que é feliz? Bem-aventurados. E sermos bem-aventurados em qualquer segmento das nossas vidas, a rir e a reoutra, irmãos e irmãs. Ser bem-aventurados, felizes, é estarmos ouvindo a voz de Hashem e o obedecendo e praticando a sua palavra. A palavra de hoje, vamos estudar minuciosamente os mispatim, as leis, as nuances
processo. Meu querido, minha querida, obedece a Deus. Ouve a voz de Deus, obedece e pratica. Quantas pessoas já passei, ou já passaram por mim, e que disseram que conhecia a Bíblia de cabo a rabo, perdoa a expressão, de Bereshit a Hatshepsut, de Gênesis a Apocalipse, mas não a cumprem na sua vida. A sua vida, pelos frutos conhecereis, Yeshua não diz isso? Não diz isso na sua palavra, nos Evangelhos? Pelos frutos os conhecereis, e você não vê. Pelos frutos que ela mostra, que ela tem conhecimento da palavra. Ela pode ter sim um conhecimento superficial, mas ela não pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser ouvida tão somente, ela é para ser ouvida e praticada. A palavra de Deus não é uma palavra, como eu vou dizer assim, só para os sábios deste mundo, para os que gostam de estarem usando palavras difíceis, como por exemplo, na advocacia, se usa muito a Bíblia, muitas palavras da Bíblia, nas suas dissertações, nas defesas que eles fazem, realizam nos tribunais, usando a Bíblia, a palavra de Deus. Palavras da palavra de Deus. Hein? A Luana falou algo crucial. Aqueles que conhecem a palavra, não a praticam, ainda se prevalecem de que conhecem, mas não praticam a palavra de Deus, e tornam-se rebeldes. O povo que ficou no deserto, rebelde, que conhecia a palavra, que saíra do berço judaico ou hebreu, no deserto, disseram: como que Moshe e Aharon, Deus só fala com eles? Nós também somos Kedoshim. Quem foi esse? Corá e os seus. Porque deram ouvidos a Corá. Corá, ele tem um sinônimo que quer dizer rebelde. Rebeldia. Mesmo que o nome dele não signifique isso. Porém, a atitude dele o denota como alguém que fora rebelde e ainda por cima arrebanhou uma porção de outras pessoas. Eles foram salvos? Eles entraram em Canaã, nem chegaram perto. Foram conhecer lá o fundo lá da casa deles. Deus os engoliu na casa deles, por causa da sua rebeldia. Opa! Ouviremos e obedeceremos. Ouviremos e obedeceremos. Todo o povo falou isso. Mas eles cumpriram. Lá na frente, nós vamos ver que não. Se você não persistir em manter essa palavra, em se alimentar dessa palavra, que não é de nenhum rabi, nenhum rabino, nenhum mestre de Torá, mas a palavra é de Hashem. E se você
não persiste em obedecer essa palavra, em dar ouvidos a essa palavra, o que tende a acontecer? Você vai acabar se achando mais entendido do que outros que querem obedecer. E começa a colocar dúvidas nas pessoas que querem obedecer, que querem seguir o caminho correto da debaixo da palavra de Deus. Meus amados, nos dias de hoje, a palavra de Deus está sendo muito deteriorada. Cada um está tirando um pedacinho para si. Cada um está tendo a sua própria interpretação dela. A palavra de Deus não é para ser interpretada. A palavra de Deus é para ser cumprida nas nossas vidas. E é interessante que, numa grande maioria, que não obedece à palavra, porém, nas brachot, nas bênçãos, eles querem. Eles querem. Só querem brachot, só querem bênção. Só bênção. Mas não querem obedecer a palavra. Recebemos Yeshua como Mashiach. Fomos batizados no batismo de arrependimento. Amém. Mas nós temos que pagar o nosso preço a cada dia da obediência, praticando a palavra nas nossas vidas. Está entendendo? Eu vim de uma denominação que é a Batista, eu posso falar porque eu fui batista. E lá eu ouvi que salvo uma vez, salvo para sempre. Você está selado, você aceitou Jesus, né? Você foi batizado, você já está salvo. Mesmo que você se distancie do convívio da igreja, você já está salvo. Uma tremenda mentira, um ledo engano, como se diz. Um ledo engano. Yeshua nos diz que nós devemos nos santificar a cada dia, serem santos como meu Pai é santo. Devemos viver uma vida de santidade. O que é viver uma vida de santidade? Fala para mim, irmãos. Se não é obedecer a palavra de Deus, se não é cumprir a palavra de Deus, que nós devemos fazer todo o possível para cumpri-la nas nossas vidas, que nós devemos fazer todo o possível para obedecê-la nas nossas vidas, nós pagamos o preço por isso. Jesus já pagou o nosso preço na salvação. Amém. Mas você tem que persistir dentro dessa salvação. Senão você vai perder a salvação. Você vai perder a salvação. Você fica contra um irmão com outro irmão. Fica aborrecido com outro irmão. Fica aborrecido com a direção. Fica aborrecido com fulano, com ciclano. Você não está se santificando. Você está se tornando uma pessoa o quê? Rebelde. E rebeldia, diz Advar Elohim, é como o que, irmãos? Como o pecado de feitiçaria. Isso é sério. Crente feiticeiro. Mas não existe isso? Existe. Crente feiticeiro. O crente que é rebelde. O crente que ouviu, mas não obedece a palavra de Deus. O crente que sabe o que o Eterno quer para a sua vida, mas ele acha que não é bem assim que Deus pensa. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais sublimes, altivos, no sentido da sublimidade. Não porque o Eterno é austero, nunca.
Jamais. Nós é que muitas das vezes nos colocamos assim, achando que nós entendemos mais do que o irmão, do que a irmã. Porque eu conheço a palavra, eu fiz teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não pratica. Uma coisa que Xavier Shaul fala importantíssimo. Você pode ser o que você quiser, você pode ter o conhecimento que você quiser. Está em 1 Coríntios capítulo 13. Mas se você não tiver o quê, irmão? Fala mais alto. Amor. Em hebraico? Não adianta nada você fazer PhD. Não adianta nada você fazer o melhor seminário teológico. Não adianta nada você se instruir cada vez mais, até de Torá. Inclusive, eu sou contra isso, não? Sou contra, no bom sentido, né? Se é que eu posso me expressar assim. Tem muita gente dentro do nosso meio judaico messiânico que fala muito em elevação espiritual. Você fica mais elevado. Marco deve ter ouvido muito por aí, né? Cara, mas fala da vida do irmão. Julga o irmão. Vive se contentando, né? Se contentando com o irmão. Aonde que? Porque faz o serviço da palavra, ele se eleva espiritualmente. Pode sim. Se não tivesse não na sua vida. Porque a Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Você pode esconder algo de mim, eu posso esconder algo de você, mas o Eterno está comigo 24 horas por dia, diuturnamente. O filho fala, o pai não dorme, trabalha até agora. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele se entristece por nós quando estamos fazendo algo contrário à sua vontade. Se ira. Não quero nem falar sobre a ira de Deus. Porque muita gente não desconhece isso, não acredita. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. A Bíblia assim diz, Deus é amor. Eu torno a repetir, Deus é amor. Buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém? E pronto, e vai cantando e acha que está abafando. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ter conhecimento das 10 palavras é muito bom. Mas seja uma pessoa humilde. Não jogue para o irmão a sua arrogância. Quantos fazem isso? Dentro do nosso meio. Eu não estou falando no meio ali que não é messiânico. Messiânico não tem Yeshua, porque todo judeu é messiânico, porque espera o Messias, ok? É só para a gente poder entender, né? Quando a gente fala messiânico, é porque crê em Yeshua. Mas todo judeu, todo Yehudi é messiânico, porque aguarda o Mashiach. Nós já o recebemos. Graças a Hashem, muitos Yehudim lá em Israel e na diáspora já o Eterno, através de Yeshua, já se revelou para eles. E eles reconheceram. O judeu não se converte. O judeu reconhece, porque ele já ouviu falar do Messias, no seu crescimento, na sua família, lendo o Torá. Porém,
não o reconhece como Mashiach, mas um grande profeta, um grande Navi, mas ele não é Mashiach. Eles preferem acreditar em rabinos que foram titulados como Messias. Cadê eles? Morreram todos. Se a visão for de que aquela pessoa tipifica o Mashiach, amém. Mas não considerando como tal, mas ele tipifica Mashiach. Um dos maiores, nós podemos dizer, é Moshe. Tipificou Yeshua. Ele tipificava Yeshua. Nós vimos Yeshua, o Mashiach, em Moshe. Meus amigos, a palavra de Deus, Advar Elohim, não é difícil. Basta que nós façamos PhD, faculdade de teológica, não sei das quantas, para a gente poder entender a palavra de Deus. Precisa disso? Precisa não. Basta você abrir o seu coração. Basta o teu Ruach, o teu espírito, dar vazão ao Ruach HaKodesh, acabamos para o fogo, para te esclarecer, para te mostrar a luz da palavra, a luz de Torá na sua vida. Mishpatim, estatutos, instruções de Deus para as nossas vidas. Deus, Hashem, tem um desejo. Quando dera as 10 palavras lá no monte, para que todas as nações pudessem ouvi-la e recebê-la. E a recebê-la, praticar nas suas vidas. Essa é a palavra de Hashem hoje para nós. Não precisamos explicar isso. É rápido e rasteiro. Ouça a palavra de Hashem e obedeça. Ouviremos e vamos praticar a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós em submissão e nós a praticamos. Quando a praticamos, nós obedecemos. Ouça e obedeça a palavra de Hashem. A palavra de Hashem não é qualquer palavra. A palavra de Hashem saiu da sua própria boca. Não foi de boca de ninguém, mas foi a boca de Hashem. Mas quem viu a boca de Hashem? Daí os divinos, os profetas, daí os Kohanim, os sacerdotes de Hashem. Daí, a boca de Hashem está aí. A boca de Hashem está aqui hoje, nesta manhã, nos falando, não é vos falando, não, nos falando, que devemos ouvir e praticar esta palavra. Não devemos ser rebeldes, porque rebeldia só traz tristeza ao coração de Hashem. E o que acontece quando há rebeldia, irmãos? A morte espiritual. Não querem dar ouvidos à palavra de Deus, não querem obedecer o que Hashem está falando, se acham com toda a verdade. A única verdade é isso aqui. Vou pegar, você vai sair, não precisa papel aqui.
É a palavra de Deus, é de nós que é ouvimos. A única verdade é essa. O que a palavra de Deus diz de todo homem? Hein? Todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Agora, quando eu estou falando da palavra de Hashem no seu original, eu estou ouvindo a voz de Deus. E estou sendo transmissor dessa palavra. Para que eu, em meu lugar, e você, a obedeçamos, a cumpramos nas nossas vidas. Que ela seja cumprida, exercida nas nossas vidas. Pois esse é o propósito de Hashem. Ouviremos e obedeceremos. Ou praticaremos a palavra de Deus nas nossas vidas. Obediência é o segredo, é a cereja do bolo. Quem não gosta, né? Quando tem alguma coisa, né? Algum doce que tem lá a cereja, todo mundo quer comer aquela cereja. O bolo, então, hein? Todo mundo quer a cereja do bolo. Ou quer? Todo mundo. Todo mundo quer. Todo mundo pensa em pegar aquela cereja e comer aquela cereja. Eu vou dizer para vocês, afirmar para nós, para vocês não, para nós. Nós somos a cereja do bolo de Hashem. Aleluia. Nós somos a joia preciosa de Hashem. Não tem joia mais preciosa do que ele e você para Hashem. Que temos buscado obedecer a sua palavra. Ouvindo e praticando a sua palavra. Muitas das vezes sendo mal interpretados. Porque você quer obedecer a palavra. E a outra pessoa não quer. E ela está deteriorando a palavra de Deus na sua vida, ou seja, na vida dela. É lamentável. Muito lamentável. Porque naquele grande dia, em que Yeshua vai ser o Cicerone deste grande dia, irmãos, quando ele receber aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, vinde benditos meu Pai, possuindo por herança, aleluia, que está preparado desde a fundação. Vinde e ficai à minha direita. A direita é local de quê, irmãos? De honra. Yeshua está onde agora? À direita do Pai. À direita de Hashem. Olha só que honra. Deus deu honra ao Filho. E o Filho nos honrará, nos colocando à sua direita. Porém, aqueles que foram rebeldes, que podiam entender muito de Torá, de teologia, se não era para fora, mas não obedeciam. Ouviam, mas não obedeciam. E o ouvir também não é nem ouvir, escutava. E tem diferença. E quem escuta e quem ouve. Quem escuta, não tem importância. Agora, quem ouve, não. Obedece. Aprende. Recebe aquela palavra. E vai praticá-la. Para a glória de Hashem. Não para a glória dele, mas para a glória de Hashem na sua vida. Meus queridos amados, que nós possamos ouvir e obedecer. Ou seja, praticar essa palavra em nossas vidas. Que o nome de Hashem seja exaltado em nosso meio, nas nossas vidas. Porque esse é o propósito de Hashem. Quando foi apresentado ao seu povo, lá
naquele monte e dado, confiado as 10 palavras a Moisés, tipificando o Senhor Yeshua ou Mashiach, deve ser. Que nós entendamos a cada dia das nossas vidas, não só no Shabat. Tem gente que só vive, né? Só é crente no dia do Shabat. Fora o dia do Shabat, é outra pessoa. É outra pessoa. Nós precisamos ser a mesma pessoa todos os dias, diuturnamente. Por quê? Vocês sabem que o mundo está mudando. O fio metal sairá do mercado. Ou seja, não terá mais dinheiro de papel, nem de moeda. Os bancos já começaram a fechar. Os bancos vão fechar. Os bancos físicos fecharão. E todo o dinheiro será um dinheiro digital. E existe um trem chamado carteira. E o seu dinheiro ficará nessa carteira, na sua carteira, em que você, o qual não precisará mais de banco. Consequentemente, não se espera o quê? Banco 24 horas, máquina de banco 24 horas. Não se espera isso. Então, tudo está mudando. A única coisa que não muda, irmãos, é a de barra. Você vê até o dinheiro, em que as pessoas matam pelo dinheiro, matam por 50 reais, ou até por menos. Uma pessoa assalta a outra, enganam, carregam o dinheiro na cueca, me perdoe a expressão, mas é verdade, todo mundo sabe. Fazem coisas mirabolantes por causa do fio mental. Enganam, recebem propinas. A justiça que a Torá não é exercida. E o homem manipula a justiça do homem. Onde ela deveria fazer justiça na da propina, a bem da propina, a bem da grana, ela prejudica aquele que deveria julgar em favor do que era justo, e ele faz o contrário. Então, a única lei que é a instituição de Hashem, que não muda, jamais mudará, haja vista que o texto diz: tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Assim como ele é imutável, ele não muda. A palavra, a sua palavra, também é imutável e não muda. Que nós recebamos essa palavra, irmãos, de bom grado nos nossos corações. Que nós queiramos ouvir e praticar essa palavra. Que nós possamos nos santificar quando nós obedecemos a palavra de Hashem. Porque é a palavra que nos convence do nosso caminho mau e nos traz para uma maravilhosa luz. É a palavra, é a Divá, Elohim, é a palavra de Deus. Que nós nos acerquemos desta palavra, desta unção,
Porque também a palavra de Deus é unção. Ela muda as pessoas e enche-nos da unção de Hashem. Não para a gente ficar santarrão, mas para nós vivermos como verdadeiros santos. Kadosh, o Senhor nos abençoe. E vai que Adonai bismereka, e Adonai paveka vigureka, e Adonai paveka, e Yasemega Shalom. Que o Senhor nos abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem e Yeshua HaMashiach, Adoneino, Morshieinu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shabbatot. Uma boa semana e até para a semana ainda só no sábado de manhã no Shammai de Shabbat. Sexta-feira, por enquanto, não voltaremos. Amém.